Olá pessoal, a paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos uma vez mais à nossa aula. Nós estamos dando início a mais um módulo, o módulo dessa vez de Pedagogia e Didática, dando continuidade ao nosso curso médio de Teologia. E é bom que você esteja aí, para que juntos nós possamos aprender a santa e poderosa Palavra de Deus. Então eu inicio aqui a aula 1, o título da aula 1, que é uma aula introdutória, que diz Elementos da Pedagogia, onde nós vamos ter alguns conceitos e vamos aí apontar a importância também dessa disciplina. Eu inicio com um texto que diz assim: quando paramos de aprender, também paramos de ensinar. Isso é dando ênfase na importância desse papel do professor-aluno. Na verdade, em todo momento da nossa vida, ou em algum momento da nossa vida, ou nós somos professores, ou nós somos alunos. E daí a importância da abordagem da pedagogia, da didática, levando em consideração a importância do ensino dentro da igreja, Então nós vamos refletir um pouco, do papel do ensino, como que a igreja tem lidado com isso, também acessando a questão secular de como que as pessoas têm tratado essa questão do ensino. Tá? Então convido você a vir com a gente para mais esse importante módulo do nosso curso. Algumas respostas, perguntas e respostas que nós podemos pontuar. Por exemplo, qual a importância da educação? Será que é dada a devida importância à educação? Será que o Brasil, será que a nossa sociedade, será que a nossa igreja realmente ela se importa com a educação e com os rumos da educação? E quais os desafios do ensino, tanto na educação secular como na educação cristã? Quais são as maiores barreiras nesse quesito? O que a gente precisa fazer para quebrar essas barreiras? Se essa educação é importante, o que eu estou fazendo por ela? Porque se ela é importante, eu tenho que caminhar em direção de uma melhora nessa educação. E também o que é ser o professor? Qual a importância do professor? Como o professor é valorizado, tanto secularmente como na igreja? Como que é o preparo desse professor? Como que as pessoas veem o professor? Então aqui nós vamos preparar vocês também para ser professores. Muitos dos irmãos já pregam, quem prega é um professor, quem pastoreia é um professor, quem dá aula na escola dominical, quem lidera um grupo é um professor. E é penoso, cansativo o papel do professor, porque exige muito dele, mas nem sempre ele é valorizado. Então essa seria uma das dificuldades do professor, reconhecimento, falta do investimento na capacitação, e quem está na profissão ou quem exerce de fato aí o papel de professor dentro da igreja é porque tem um amor ao seu chamado. Nós vemos lá, dentre os ministérios lá que a Bíblia vai nos apontar, você vai ter lá o pastor, o profeta, você vai ter o evangelista, mas nós não podemos esquecer do mestre, que era o professor, além do profeta. Então é um ministério importante. Aí Jesus vai dizer que é para ir batizar, mas também ensinando as pessoas a guardar a sua doutrina. E aí você faz um comparativo, como está a nossa igreja, como são os crentes de hoje, será que eles estão ocupados e preocupados com a questão do ensino? Como eu tenho me dedicado, como que a nossa liderança tem se dedicado em relação ao ensino. Então aqui uma charge que reflete bem a dificuldade da educação, onde você tem um professor fazendo aí a chamada, número 1 presente, número 10 presente, e lá no final da aula, da fila, tem lá o 38 presente, refletindo aí a violência na educação, a violência ao professor, como que ele é refém do medo, principalmente nas redes públicas e municipais, e como caminha, como que ele é desassessorado nessa questão tão difícil. Ah, mas isso aí é na escola pública,
Mas nós podemos trazer isso para dentro da igreja, não numa questão de violência, mas trazendo por uma questão do desinteresse, de falta de um espaço ideal para o professor ensinar dentro da igreja, falta da motivação, às vezes da própria liderança, para que tenha uma escola dominical forte, para que tenha uma sala de discipulados, para que tenha um próprio curso de teologia dentro dele. Então, às vezes a violência, né, ela não é só física, né? Mas também é uma violência, o desprezo que a gente passa a sofrer. Né? Falando de educação, a gente também sempre está em busca de modelos da educação. Quando se fala dos modelos da educação, eu me lembrei aí de Susana Wesley, né, que é a mãe de John Wesley. Você vê que para John Wesley ocupar o espaço, né, que ele ocupou na história, né, de um grande homem de Deus, você vê que ele teve uma grande educadora e um tempo em que as mães mesmo tinham que educar os seus filhos, alfabetizar os seus filhos, e você vê o compromisso dessa mulher com a educação dos seus filhos, né? O envolvimento dela com a educação dos seus filhos. Porque eu sempre comento, né? Todo mundo se preocupa com a educação, mas nem todo mundo tem um tempo para se dedicar à educação dos filhos, ou à educação cristã, para o ensino e tudo mais. Então eu quero dar algumas características aqui de Susana Wesley, né, que ela teve aí John Wesley e aí a Bacatela de mais 18 filhos apenas. Vejam só, né? E mesmo com tudo isso de filho, ela orava de 2 a 3 horas por dia. Que exemplo, né? E ela tinha um sinal, né? Quando ela tinha um avental na cabeça, ela estava dizendo que não era para os filhos incomodar. Você vê que isso também era educação dentro do lar, né? Que é que ela estava ocupada orando. E ela, na alfabetização dos seus filhos, ela usou a santa palavra de Deus para que eles possam aprender. Melhor do que a apostila do caminho suave é aprender, né, que honra, né, para essas crianças aprenderem o inglês, né, aprender a ler e escrever no idioma deles com a Bíblia. Vamos ver os conselhos que ela deixou para nós? Vou ler aqui rapidamente, tá? 1. Não permita que as crianças comam entre as refeições. Você vê que ela era severa, né? Coloque todas as crianças na cama por volta das 8 horas da noite. Faça-as tomar remédios sem reclamar. Preparação para a vida, né? Reprima a teimosia nas crianças e, desse modo, trabalhe com Deus para salvar as almas dela. 5. Ensine cada uma delas a orar, tão logo comecem a falar. Dedicação na oração. Faça que todos fiquem em silêncio durante a adoração familiar. Respeito no culto doméstico, né? Não lhe dê nada que peçam chorando, apenas ao que pedem de maneira polida. 8. Para evitar mentiras, não puna a falta que é confessada, a qual se arrependem. Né? Então, quando eles confessavam, ela não castigava. Nunca permita que um ato pecaminoso fique sem punição. Então, quando o caso é sério, deve ser tratado. 11. Elogie e recompense o bom comportamento. 12. Toda tentativa de agradar, mesmo que fraca, deve ser elogiada. 13. Preserve o direito da propriedade, mesmo nos menores assuntos. 14. Cumpra com rigor toda a promessa feita. Né? A criança não gosta que se prometa e não se cumpra, né? Perde a credibilidade. 15. Não exija que uma criança trabalhe antes que saiba ler. Então, também contra aí o trabalho infantil. E ensine as crianças a temerem a vara. Né? Então, aí a receita de Susana Wesley, né? Apenas um exemplo aí para nós na sua dedicação. Falando de professor, né? Antigamente as meninas principalmente tinham um sonho de ser professoras, né? Havia muitos que desejavam um dia ser professor. Você vê que hoje duas profissões, né? Ou dois chamados que não é tão admirado mais é o de pastor e o de professor, né? Porque realmente é difícil. Né? E aqui nessa imagem nós temos aí algumas qualidades, alguns requisitos do professor, né, que realmente é muito difícil, tem que se dobrar em muita coisa. Paciência, ter uma boa memória, multicanais auditivos para ouvir um monte de gente ao mesmo tempo, olhos para todo lado, né?
Ele está olhando uma coisa, mas está olhando outra que está acontecendo em outro lugar, principalmente em uma sala cheia, né? 8 braços como polvo, né? Para carregar muita coisa, para mexer em muita coisa ao mesmo tempo. Filtro purificador nasal, acho que todo professor já teve essa dificuldade aí com o odor da sala, né? Bexiga com a capacidade de 5 litros, né? Porque não pode abandonar a sala e nem sempre tem alguém para ficar na sala para ele ir ao banheiro. Pernas de maratonista para não atropelar ninguém. Coração do tamanho do sol para amar e amar todo mundo que está à sua volta. É uma profissão de amor, né? Eu tenho orado, pedido a Deus que levantem aí outros professores, principalmente dentro da nossa condição de igreja, nós precisamos de ensinadores. E você vê que a própria Bíblia, né, o próprio Paulo, ele vai reconhecer que para ser um mestre, para ser um professor, exige a dedicação. Você vê lá quando ele está listando alguns dons, lá em Romanos capítulo 12, 6 e 7, ele vai dizer: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Mas se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, se alguém tem um chamado para ensinar, tem que se dedicar, tem que preparar a aula, tem que prever as coisas com antecedência, tem que se organizar, tem que arrumar tempo, né? Você talvez aí, professor de escola dominical, quantas vezes foi dormir 2 horas da manhã preparando a aula, quantas vezes eu aqui na correria, né, preparando, arrumando os detalhes, para que possa estar com o conteúdo ali preparado para a hora da aula, né? Realmente, questão tempo sempre briga com o professor, mas o próprio Romanos vai dizer que haja dedicação, né? Lá em Timóteo, Paulo vai dizer que também nós devemos honrar, né? São dignos de dupla honra aqueles que ensinam na igreja. Tá? Falando aí da nossa matéria, né? Pedagogia, popularmente ela é o modo de ensinar, né? O que é a pedagogia? É uma forma de ensinar, né? Quem ensina bem tem uma boa pedagogia, é uma definição, né? Mas também ela pode ser dita como um conjunto de técnicas, princípios, métodos e estratégias da educação e do ensino. Ela preocupa-se com o ato de aprender ou ensinar. Então a pedagogia ela estuda, né? É um estudo em movimento, é um estudo contínuo que vai juntando, né, pesquisas, testes, conceitos e sempre, né, uma busca constante no seu aprimoramento para que a gente consiga, né, melhorar a nossa forma de transmitir o conhecimento, né? O professor ele não pode ser só aquele que joga o conteúdo, né? Ele tem que se preocupar com a recepção, se as pessoas de fato estão aprendendo, né? Como o pregador que vai lá, prega, vira as costas e vai embora. Mas ele não preocupou melhorar a sua forma de transmitir esse conteúdo. Às vezes eu ouvi falar isso, a pessoa sabe muito, mas na hora de transmitir, né, ela não consegue. Então a pedagogia ela vai trabalhar esse princípio, essa técnica, essa forma de transferir o conhecimento para os seus alunos. Continuando aqui, né, os objetivos da pedagogia. Melhoria no processo de aprendizagem dos indivíduos, através da reflexão, sistematização e produção de conhecimento. Então, ele vai procurar, de diversas formas, melhorar a forma que ele está passando este conteúdo. Ele vai abordar muita coisa. A pedagogia é uma forma muito ampla, né? Então, quais são os temas abordados por ela? Tem aí no nosso material, se você tem o nosso conteúdo, tem aí nosso material, né? O aprendizado de conhecimento, métodos e sistemas pedagógicos, dificuldades de aprendizado, né? Uma questão como tratar, né, aquela pessoa que tem dificuldade para aprender, né? O bom professor é aquele que ensina o que tem dificuldade, porque aquele que tem facilidade, na verdade, ele nem precisa do bom professor, né? Didáticas e práticas pedagógicas, né? Passar o conteúdo é um grande desafio, passar o mesmo conteúdo de diversas formas, para que o aluno possa entender aquilo. Conteúdos educacionais, o aluno no processo educativo, o papel do professor no processo educacional. E aí, falando do pedagogo, né, que é aquele que faz a pedagogia, a gente sabe que
a questão, né, o nome pedagogo, a pedagogia pode ser mais moderno, né? Mas a sua condição ele muda, né? Antigamente ele era aquele tutor, né? Aquele que era responsável, era uma espécie de escravo que acompanhava principalmente as crianças mais ricas, né? Os filhos dos reis, e ele acompanhava, ensinava todas as coisas, acompanhava até a escola, ajudava nas tarefas, na lição de casa, né? Então essa é uma espécie de tutor, né, que a gente chama aí de pedagogo. Hoje o pedagogo é um profissional especialista em educação, que atua dentro da escola nos processos ligados ao ensino e aprendizagem, né? Ele auxilia, ele pode ser o próprio professor, mas também ele pode auxiliar o professor nessa tarefa da pedagogia. Mas essa ideia aí do pedagogo ser lá no passado, né, mais de 2.500 atrás, 500 anos atrás, um escravo que acompanhava a criança. Isso tem uma relação lá no tempo de Paulo, né? Por isso que eu coloquei um texto de Gálatas, né, que fala aí dos tutores, dos curadores, que é uma espécie de pedagogo daquela época. Está lá em Gálatas capítulo 4, verso 1 ao 5. Olha o que diz. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, né? Então Paulo começa falando da criança quando é pequena, quem está ensinando ele é um escravo. Então, mesmo sendo o senhor de tudo, naquele momento ele é a mesma coisa que o escravo. E ele completa dizendo: mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai. Vai chegar uma hora que ele vai sair, né, dessa condição de aprendiz, e aí ele vai exercer aquilo que lhe é direito, e o pai vai determinar esse tempo, né? O pai dele vai dizer: oh, agora você não precisa mais do tutor, agora você vai caminhar sozinho. E aí o texto continua. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Paulo está fazendo um paralelo, né? Dizendo aí que esse tutor que nós éramos condicionados era a lei. Mas chegou uma hora que o tempo, né, veio a plenitude do tempo, e nós não ficamos mais debaixo dessa lei, né, fazendo esse comparativo com os curadores e os tutores. Chega uma hora que a criança chega a crescer e o pai vai tirar ela dessa condição de estar debaixo do tutor, para ela estar acima do tutor. E o pai, né, fez isso conosco, né, através de Jesus Cristo, nos tirou debaixo da lei e nos colocou sobre a lei. Logo, agora nós não estamos mais no domínio dela, né? Logo, a lei foi apenas um preparo para que hoje, né, na graça, nós possamos valorizar a graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso não faz sentido, né, muitas denominações, muitos grupos religiosos que continuam, né, fazendo as pessoas viverem debaixo da lei ou ainda trazendo práticas da lei, certo? Vamos falar da didática um pouco. Didática, a palavra vem da expressão grega, né, ekinedidatike, que nada mais quer dizer do que arte ou técnica de ensinar, né? Ou seja, é a parte da pedagogia que se ocupa dos métodos e técnicas de ensino que podem ser utilizados para ensinar determinado conteúdo, né? Então a pessoa diz assim, o professor tem uma didática, tem uma forma de lidar ali com o conteúdo, de transmitir esse conteúdo de forma que as pessoas possam entender, tá? Então cada um tem a didática, a sua didática, né? Mas nós buscamos aperfeiçoar a cada dia a nossa didática. E aí algumas definições legais também dentro do nosso estudo, que é o professor, né? Também é uma palavra do latim, professores, né? É aquele que faz profissão de, o que se dedica a, o que cultiva, confessar, mostrar, dar a conhecer ou ensinar. Então, o professor é aquele que ensina, que cultiva. E aluno, né, ele provém também do latim, da palavra alumnus, que etimologicamente significa criança de peito, né, ou que se alimenta de leite, ou ainda filho adotivo, né? Então, o professor é aquele que alimenta aquela criança, ou aquele filho adotivo. Tá?
Também quando nós falamos aí do professor, inclusive no campo, né, religioso, no campo da igreja, é importante a gente saber que há uma diferença do passado para os dias de hoje, né? Porque hoje o professor ele não é mais o centro absoluto da informação, né? No passado, a informação só estava com o professor. Então, o professor era buscado as respostas somente no professor. Hoje, nós estamos no tempo da tecnologia, hoje, ao barateamento dos livros, a informação está aí nos meios de comunicação. Então, hoje, a comunicação ela é acessada de uma forma mais democrática. Então, o professor ele tem que ser sensível e humilde e também saber que a informação também está no aluno, está no meio à sua volta, né? Então hoje a informação está em todo lugar. E por muitas vezes o professor vai ser aquele mediador dessa informação, né? Pega informação de um local e leva para o outro. Pega informação de um aluno, modela e leva para o outro. Por isso eu sempre digo, né? O teologar, né? O estudar junto, quando nós nos reunimos, eu aprendo à medida que ensino, né? E isso vai sendo muito bom para todo mundo. É porque a internet revolucionou os meios de comunicação e trouxe um mundo de grandes facilidades. Então, hoje, qualquer assunto que você queira estudar, aprofundar, você terá um acesso muito mais fácil. E com acesso às informações, o cristão tira suas próprias conclusões e passa a ter uma mente híbrida. Nem sempre é positivo, nem todo mundo sabe lidar com essa informação. Porque antes acontecia o seguinte, a pessoa se convertia numa determinada igreja, só era alimentado da doutrina daquele grupo, acreditava igual àquele grupo, então não havia muito conflito. Né? Hoje você vai ter um assembleiano calvinista, você vai ter o calvinista pentecostal, você vai ter lá o pré-tribulacionista congregando junto com o pós-tribulacionista. Então virou uma mente híbrida. Isso para quem ensina, né? Embora é bom porque há uma democracia do conhecimento, mas isso traz muito atrito. Né? Então a gente conciliar isso nem sempre é muito fácil. Né? Então cabe ao professor não improvisar, mas sempre planejar. Né? Você dá aula, seja em qualquer segmento, programe a sua aula. Não, o professor não pode viver de improviso. Tá? Se você assumir salas da escola dominical, salas de teologia, sempre seja alguém organizado. Tá? Seja alguém que programe, que pense em tudo e que vá para a sala de aula sabendo o conteúdo que você vai passar. Tá? É muito perigoso o professor que improvisa. Aí é importante o uso de métodos e técnicas no processo de aprendizagem, né? Procurar variar, seja com debate, seja com pesquisa, seja com trabalhos. Quando você trata com o adulto, né, é mais difícil fazer o adulto apresentar um trabalho, fazer uma pesquisa. Mas quando o grupo entende da importância disso, né, todo mundo vai ganhar. E vai sair da rotina, né? Somente a aula de teologia, às vezes, ela é muito expositiva, o professor fala muito. E quando ele consegue trazer o público para participar, para expor ideia, ele vai ter um grande ganho. Né? E tanto o professor como o aluno, ele tem que saber que estudar é para sempre. Não adianta, irmão. Você é um pastor, você é um presbítero, não importa o cargo que você ocupa, irmão, você não vai poder parar de estudar. Não sei se é uma boa ou ruim notícia que eu estou te dando, mas estudar em qualquer segmento é para sempre, tá bom? E nessa aula introdutória que nós estamos tendo aqui, a gente não tem como não abordar a Jesus, né? O mestre dos mestres, o modelo do professor, e ele mesmo, né, sem cursar a pedagogia, ele foi o modelo a ser seguido pela pedagogia, e a gente extrai ali muita coisa de Jesus ensinando no seu tempo. A gente vai tentar pegar um pouquinho mais aí do modelo educacional, e deu certo, né? Ele ensinou os seus discípulos, e o seu modelo, né, foi passado de geração em geração, e tal até os dias de outro. Então aquele que mandou ensinar foi mestre em ensinar, e vale muito a pena você ficar um pouquinho aqui mais com a gente, para que a gente possa explorar aí a pedagogia de Jesus. Tá? Então vamos lá, algumas características da pedagogia de Jesus. Primeiro, Jesus foi mestre por excelência. Né? Antes de ser qualquer outra coisa, Jesus era ensinador. Né? Logo lá com 12 anos, ficou lá no templo ensinando doutores. Conhece aquela passagem, né? Quando José e Maria esqueceram Jesus no templo e quando chegou ficou assustado. Então Jesus era aí
um mestre desde a sua adolescência. Ninguém foi tão idôneo para ensinar como ele, né, quanto ele. O professor, ele ensina com a sua vida também, não só com suas palavras. Então ele é um modelo a ser seguido. Não adianta ele falar uma coisa e fazer outra coisa. O professor tem que ser idôneo, tem que ter uma vida reta, tem que ter uma vida exemplar, para dar. Então, idôneo, né? A idoneidade é importante para o professor. Foi uma pedagogia motivada pela lógica do amor, né? Sobretudo, Jesus amava os seus alunos, né? Ele não ensinava para humilhar, não ensinava para mostrar o seu conhecimento, mas ensinava para promover o próximo, né? O dom é isso, né? A gente já estudou, né? Do charisma, né? É promover as pessoas mesmo, amar aquele de uma tal forma que eu quero que eles aprendam, né? Por muitas vezes eu sinto, né? Quando a pessoa não está desejosa de aprender, né? Às vezes o professor quer mais que ele aprenda do que ele mesmo, né? Então essa é uma pessoa de fato que ama a educação e quer que as pessoas aprendam de fato. E ele preocupou-se com os excluídos, né? Lembra que eu falei que o verdadeiro professor ensina aquele que tem dificuldade, né? Então ele vai se preocupar com o cego, o evangelho vai falar dos leprosos, vai falar que ele usou crianças nos seus exemplos, trabalhou com elas, suas mulheres também muito discriminadas. Então ele vai abraçar os excluídos. A educação tem esse poder, né, de incluir aqueles que estão fora, né? Então é a paixão que nós temos pela educação, capacidade, né, de transformar vidas. Sua mensagem era clara, profunda e promovia mudança. Se o ensino não traz mudança, irmão, então alguma coisa está errada. Não está sendo ensinado ou não está sendo aprendido. A partir do momento que eu começo a aprender, obrigatoriamente tem que haver uma mudança na minha vida. E é isso que acontece. Quando o ensino de Jesus chega na nossa vida, a nossa vida é transformada. E a didática dele ali era muito clara, simples, mas ao mesmo tempo com uma grande profundidade. É o grande desafio que nós temos hoje, né? Falar profundamente, mas também de uma forma acessível aos nossos ouvintes. Vamos falar mais um pouquinho a pedagogia de Jesus. Olha só esse texto, como que o seu ensino era de fato impactante. Aqueles guardas que foram enviados para prender Jesus foram tocados pela mensagem de Jesus, né? Lembra até daqueles guardas que foram enviados lá para prender Policarpo, né? Você deve saber aí da história. E acontece ali também, claro, bem antes, com Jesus. Vamos ler uns textinhos aqui? João capítulo 7, 32. Os guardas são enviados. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. A gente sabe que os sacerdotes, o grupo religioso, foram os maiores perseguidores de Jesus. É eles que levaram Jesus para a morte, né? É os religiosos, é os donos da igreja daquela época. E eles tinham ali soldados romanos, guardas, que estavam ali à disposição deles, né? Roma oferecia isso para eles. E juntou ali algum deles que faziam talvez a proteção ali do templo e tal. E diz, vai lá prender Jesus. Aí quando chegou lá, eles tiveram que ouvir a pregação de Jesus. João capítulo 7, 37 e 38, um pedacinho. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E você tem ali toda a leitura de todo aquele pedaço do sermão de Jesus. E começou um a olhar para o outro e falou, ninguém falou jamais de onde vem essa doutrina, de onde vem esse ensino, de onde vem essa pregação. E os guardas que estavam ali também ficaram impactados pela mensagem de Jesus. Quem é esse? Ao boato ali seria ele o Messias. E logo veio o temor sobre os guardas. João capítulo 7, 44 a 47 diz, alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram, por que vocês não o trouxeram? E eles responderam, jamais alguém falou como este homem. E os fariseus disseram, será que também vocês foram enganados por ele? Será que vocês também vão se converter a eles? Mas de fato a sua doutrina, aquele mestre,
Aquele professor, jamais ninguém tinha visto alguém como ele, e uma mensagem tão profunda como a dele, né? Imagino, né, como seria maravilhoso uma aula do professor Jesus. Então ele era um mestre por excelência, né? E aí eu destaco a humildade de Jesus, né? O mestre, o professor, ele não pode ser soberbo, ele não pode ser arrogante. A sua maior lição é a lição de humildade, né? Mesmo com todo o conhecimento, com toda a sabedoria que Jesus tem e demonstra, ele consegue ser humilde, né? Então, João capítulo 13, tem um texto também, a gente vai ler alguns versículos, que mostra, né, uma aula prática de Jesus. Né, uma aula ao lavar os pés dos discípulos, talvez você já está lembrando aí da passagem. Vamos ler um textinho? João capítulo 13, 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés, os discípulos, e os enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então a gente conhece, né, aquela cultura, a cultura de que sempre ou era um estrangeiro ou era um servo mais recentemente contratado que tinha ali o triste papel, né, o humilhante papel, vamos dizer assim, de lavar o pé dos viajantes, né? Então aí nós temos a questão aí da preparação da ceia, e os discípulos estando lá, já sentou à mesa e ninguém quer lavar o pé de ninguém, ninguém quer se humilhar. Antes de comer, o professor Jesus vai dar uma aula prática. Vai levantar, vai lá pegar água, colocar a toalha sobre seus ombros e vai lavando os pés deles, né? Possivelmente eles comiam reclinado para frente com os pés para trás. Aí você imagina a cena, Jesus lavando, né? Passando ali pelos 12, lavando os pés, inclusive de Judas, né? Que ele vai, na continuação aí do capítulo 13 de João, ele vai falar de Judas. E quando ele chega ali perto de Pedro, né? Pedro vai resistir. João capítulo 13, 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tem partes comigo. Na verdade, até então, Pedro não havia entendido aquela mensagem, né? Que o próprio Jesus, sendo mestre, né? Sendo sábio, ele conseguia ser humilde. E ali também a gente pode fazer uma boa aplicação, porque ali lavar o pé do discípulo não deixa de ser ali um começo da humilhação que Jesus sofreria até a cruz, né? Então, naquela humilhação de Jesus, Pedro estaria sendo abençoado, porque Jesus estava ali limpando os pés dele, né? Ele vai dizer, Senhor, não vai me limpar? Jesus vai dizer, se eu não te limpar, não tem parte comigo. E ele vai dizer, não, então eu quero ter parte. Então não limpa só o pé, não, limpa tudo. Aí você vai dizer, não, mas quem já tomou banho só precisa limpar o pé. Porque o pé, né, a gente pode até fazer uma aplicação, é aquilo que está em contato com o mundo, é aquilo que está mais sujo, né? E Jesus também nos purifica, né? Aquela sujeira também aponta para o pecado, e a humilhação de Jesus, ali o sofrimento de Jesus, é que nos limpa desse pecado, né? Desde ali da cruz até no momento ali da esponja colocada ali nos lábios de Jesus. É tão interessante, irmão, até abrir um parêntese aqui da nossa aula, né? Porque a gente sabe que ali Jesus levantou ali um caniço, quando Jesus teve sede, pediu água e ofereceu vinagre. As pessoas não falam muito, né? Que essa humilhação que começa desde lá de limpar os pés do discípulo, vai até a cruz, não só pela dor, né? Porque aquele vinagre, né? Na verdade, embebedado em uma esponja, né? Era esponjas utilizadas em banheiros públicos que tinha em Roma. E essas esponjas eram colocadas em vinagre para ali higienizá-las, né? Para limpá-las, para as pessoas se limparem, né? Após fazer as suas necessidades fisiológicas. Então as pessoas se limpavam com a esponja, colocava dentro do vinagre, e é uma esponja como essa que foi oferecido lá para Jesus beber. Tá? Então você vê que a humilhação de Jesus vai até a cruz. A gente poderia dizer que ela até inicia aí nesse momento com Pedro. Mas é interessante que depois ele vai aplicar a lição, depois que ele senta, ele vai dizer, né, João capítulo 13, de 12 a 14. Depois que eles lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Olha a didática de Jesus. Fez a pergunta,
né? Lançou a pergunta, aguçou a curiosidade. Vocês entenderam? Tá todo mundo assustado, né? Jesus limpou o pé de todo mundo, teve aquela discussão com Pedro, agora vocês entenderam? Parece que ninguém estava entendendo nada, né? E aí ele vai explicar. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Então ele consegue se afirmar mestre ao mesmo tempo que ele é humilde. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei o pé, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. E ali fica claro que Jesus não estava fazendo uma cerimônia de lava-pés, né? Não adianta um ficar lavando o pé do outro, não é isso, né? Mas é o prazer de servir, o prazer da humildade, e é um exemplo que certamente os discípulos jamais esqueceram. Foi uma aula prática com uma aplicação maravilhosa de Jesus. Então Jesus, através do ensino, aproveita a oportunidade para formar os ideais, as atitudes e conduta do povo. Seu primeiro destaque foi como professor. Antes de ser reformador, antes de ser o próprio Cristo, antes de ser rei, Jesus foi o professor. E também outro ponto interessante são as fontes usadas por Jesus para ensinar. A fonte primária de ensino de Jesus era a palavra, né? No ensino religioso, cristão, isso é fundamental. Quem ensina tem que ensinar a partir da palavra. É claro que as experiências pessoais têm a sua validade, mas sempre partindo principalmente da palavra. Às vezes os ensinos, né, as pessoas se cansam de ouvir muita experiência pessoal, né, e pouca palavra. Jesus ele sempre partia da fonte segura da palavra de Deus, usando ali, ele usa muitas citações do Velho Testamento, trazendo textos do Velho Testamento, né, dando uma enxugada, pegando a parte principal do Velho Testamento e oferecendo ali o povo que lhe ouvia. Aí os estudos vão apontar que pelo menos 40 passagens Jesus trouxe do Velho Testamento, aplicou no Novo, o exemplo ali do Salmo 37:11 com Mateus 5:5, se você quiser conferir, tá? Ele também usou elementos da natureza, conhecimento comum de todo mundo, né? Ele falou das aves, falou do campo, falou do rebanho, falou dos ninhos, falou das raposas, dos ventos, das chuvas, né? Tantos elementos da natureza para ilustrar o seu ensino. Também falou do reino vegetal, né? Falou da videira e as suas varas. Lembra da história da figueira sem fruto? Falou do joio do trigo que a gente usa tanto e ouve tanto até hoje na igreja. Falou também de afazeres comuns, né, para aquela época. Falou das medidas do alqueiro, falou das talhas de água da purificação, que é algo comum para ele. Falou lá dos odres de vinho, que não aguentava os vinhos novos, o vinho velho. Falou da lâmpada de óleo, lá daquelas mulheres que tinham suas lâmpadas. Falou da dracma perdida, daquela mulher que varreu a sua casa para encontrar. Então ele usa elementos naturais, elementos comuns do dia a dia dos seus alunos para dar exemplo, né? Então você parte de algo que eles já conheçam, levando para algo que eles não conhecem. Parte de algo simples para aquilo que é um pouquinho mais complicado. É importante dizer que Jesus não fez citações diretas à história secular, né? Ele não queria falar muito ali da sua história, dos poetas daquele tempo, da filosofia daquele tempo, mas ele sempre, usando essas coisas do dia a dia, não deixava passar a oportunidade de ensinar, né? Quando ele via a oportunidade, ele aplicava, né? O momento certo de ensinar é outra coisa que o professor deve observar. As fontes usadas por Jesus para ensinar, né? Bons exemplos dados por Jesus. Vamos ver alguns exemplos desse ensino de Jesus? Lucas 13:34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e os apedrejas, os que são enviados. Quantas vezes quis aqui ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo da asa, e não a quiseste? Você vê que ele está mostrando o teu amor por Jerusalém, e o tanto que ele quer acolher Jerusalém, fazendo um comparativo da forma que a galinha cuida dos seus pintinhos. Você vê que é um exemplo simples, claro e acessível para todo mundo que está ali. Tá? E ele diz, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Essa aí é a doutrina que ele estava dando.
E qualquer que não levar a cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Agora, parece muito difícil isso. Ele vai começar na sequência a dar exemplos. O que é isso? E ele vai dizer: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Então ele está dizendo assim, para você seguir a mim, faz essa conta. Programe, planeje, vê o que você precisa para você me seguir de verdade, né? Na sequência ele vai dar outros exemplos, né? Como qual o rei que antes de ir para a batalha não conta os seus soldados. Então ele está falando ali a respeito de planejamento e de prioridade daquilo que a pessoa quer fazer na vida. Tá? Então ele simplifica um conceito que é mais difícil. Ainda falando agora dos métodos usados por Jesus, né? São usados pelos melhores educadores até os dias de hoje. Ele usava as perguntas, né? O método de pergunta, contava história, discussões, dramatização, demonstrações, recursos que a pedagogia moderna usa e estimula até os dias de hoje. Então a gente tem aqui alguns desses usos de Jesus, né? O uso de coisas concretas, que ele traz um negócio de verdade por meio da discussão ali e vai esclarecer muita coisa. Então é o uso de objetos ou coisa para ensinar de forma concreta. Vamos ver aqui um exemplo lá do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 18, verso 1. A pergunta: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Ele poderia responder de uma forma simples, né? O maior é Deus e ponto final. Mas não. Ele vai usar uma ação concreta pegando uma criança. Mateus 18:2. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles. E aí ele vai fazer a aplicação nos versos a seguir. E disse: em verdade lhes digo, se não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior do reino dos céus. Você vê que a criança, né, foi colocada ali na sua inocência, na sua simplicidade, na sua ternura, e Jesus vai apontar: vocês têm que ser igual a eles, e quem for igual a eles, esse vai ser o maior. Que ensino, né? Então aí é o uso de alguma coisa concreta. Outro exemplo que Jesus vai usar coisa concreta é quando vão perguntar a respeito se era lícito, né, pagar tributos a César. A gente sabe todo o contexto histórico da exploração, dos impostos, e ele vai usar a moeda, né, vai mandar buscar a moeda e vai dizer: de quem que é a efígie que está aí? Está a cara de quem aí? Vamos dizer de César. Se é de César, dê a César o que é de César e dê a Deus aquilo que é de Deus. Mas o ensino maravilhoso de Jesus. Também o uso de dramatizações, né? Traz a ideia de reconstrução de uma cena, né? Jesus ali, na sua própria ação, ensinando. E nós temos lá aquela passagem de Mateus capítulo 21, lá no templo, que vai dizer: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então, aquela ação de Jesus ir lá virando a mesa dos cambistas ali, Jesus, né, chutando o pau da barraca lá, marcou aquele lugar, né? Jesus é Jesus, né, irmão? E ele faz ali, não recomendo ninguém fazer igual, né? Mas ficou marcado na história do templo aquela ação, a sua indignação. Ele poderia só falar, ele também agiu, né, sem machucar ninguém e tal, respeitando ali, mas ele agiu e deixou uma lição. Outro exemplo é a própria entrada triunfal, que acontece um pouquinho antes, né, dele no templo, a qual ele também cumprindo uma profecia, mas ao invés de entrar lá de cavalo, como eram os conquistadores, ou como eram, né, os heróis da guerra, que voltavam em seus cavalos e eram ali proclamados pelo povo, ele vai entrar marcando época, marcando história no lombo do jumentinho, e o povo ali, né, Mateus 21:8, e muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e o espalhavam pelo caminho, né, e cantavam hosanas, hosanas. E ali ele também, né, não só falou, né, mas ele agiu, mostrou a entrada do rei em Jerusalém. E C,
que é aquilo que Jesus mais fez, né? Jesus, o maior contador de história, né? O uso das histórias, o uso das parábolas, e de tantas parábolas profundas, né, que marca a nossa vida até hoje. Talvez cada um aí do outro lado possa lembrar de uma parábola que Jesus contou, de uma pregação que nós ouvimos, e como é fácil, né, entender as coisas por meio da parábola. E Jesus ensinou isso, né? A história faz isso, né? A história faz entrar no mundo de imaginação, coloca o aluno dentro desse mundo e a verdade fica mais palpável dentro disso. Tá? Então, muitas foram as histórias que Jesus contou, talvez aí algumas das mais conhecidas, o filho pródigo, né? Quantas pessoas retornam à casa do Senhor após reouvir a história do filho pródigo, realmente maravilhosa, do bom samaritano, que lição aos judeus, que lição para nós, né? As virgens prudentes e as loucas, falando a respeito ali da volta de Cristo, Mateus 25, né, um dos textos mais pregados, glória a Deus por isso, ou dos talentos, né, quem nunca ouviu uma pregação dos talentos, aquele que enterrou, escondeu seus talentos, né. Então o método de contar a história é de grande valor para o ensino, prende a atenção do aluno, torna claro a verdade que se deseja transmitir, e outra, jamais o aluno vai esquecer aquela lição. Por isso a gente não esquece do filho pródigo, do bom samaritano, das virgens e tudo mais. Tá bom? Estamos chegando no final dessa aula. Vamos deixar aqui 3 reflexões para os irmãos pensar a respeito daquilo que nós estamos falando. Será que podemos melhorar as questões do ensino na igreja? Né? Sendo que Jesus se ocupou tanto da questão do ensino. Nós podemos fazer melhor, investir mais, influenciar os líderes para que possam investir no ensino? E qual é o nosso compromisso com o ensino? É importante. Às vezes é importante, mas eu não estou me dedicando. É importante, né? Mas eu não tenho o retorno, às vezes, de quantos irmãos de fato estão tirando uma horinha para assistir esse vídeo aqui. Se você chegou até o final, está assistindo aqui, glória a Deus por isso. Você tem se compromissado, mas será que todos estão comprometidos com o ensino, com a aprendizagem, em aprender para ensinar? E por último, investir em educação e ensino é um bom investimento? É um bom investimento? Quais os benefícios? Se eu continuar estudando, se eu ensinar aquilo que eu estou aprendendo, é bom, que benefício vai trazer? São muitos. Quais? Você pensar, refletir um pouquinho e a gente pensar aí o quanto a gente pode melhorar para Deus, quanto a gente pode melhorar para a obra de Deus e melhorar para nós mesmos, tá bom? Então eu quero já agradecer a oportunidade, agradecer a sua atenção, agradecer aí a sua dedicação, que você continue aí, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Minha oração é a Deus que de alguma forma você possa ter sido edificado por essa aula. Espero você na próxima. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Abraço a todos. Tchau.